Já respirando o clima de clássico. É amanhã, 6h30 da tarde, Cruzeiro e Atlético em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Primeiro duelo entre as duas equipes desde 2019, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai pra Toca da Raposa, mas daqui a pouco a gente vai ao vivo pra Toca da Raposa. Antes, vamos ver como é que vai ficar o planejamento do Cruzeiro pro restante da temporada, já que agora o Cruzeiro só pensa no Campeonato Brasileiro. Menos de 10 minutos depois da eliminação na Copa do Brasil. Agora é descansar e pensar já no clássico. Vamos ter aí um grande derby, um grande clássico já no sábado. Isto é descansar rápido e já viajar lá para Uberlândia na sexta. Portanto, é seguir o nosso caminho. 530 quilômetros até Uberlândia para enfrentar o maior rival no Parque do Sabiá. O treinador, há pouco mais de 2 meses no cargo, já viveu a experiência de um clássico mineiro. Venceu o América e entendeu o quanto o resultado mexe no moral. Não vale a pena estar aqui a fugir à questão. É só mais um jogo, são 3 pontos. É verdade, não vale mais do que 3 pontos. Mas vale muito para nós. Isto foi como o jogo com o América. Estava atravessado aqui e eram 3 pontos também. Não valia mais do que 3 pontos. Mas aí está, vale mais do que isso. Vale para a torcida, vale para a cidade, vale para o Estado. E nós temos que carregar isso para dentro de campo. O jogo contra o Atlético inicia um momento novo na competição. Disputar apenas um campeonato diminui a quantidade de jogos e, consequentemente, o desgaste dos atletas. Bruno Rodrigues, por exemplo, jogou no sacrifício contra o Grêmio por causa de um edema muscular e não sabe se vai estar em campo no sábado. Eu não posso falar sobre isso, né? Tem que ver com a físio, com os médicos. Então vamos ver aí se sábado eu vou estar preparado para jogar. Não, em relação ao Bruno e a todos, vamos precisar de tempo, é muito prematuro. O desgaste deste jogo isto pesa. Portanto, vamos ter tempo para avaliar e perceber com o departamento médico a condição física do jogador. Condição física dos jogadores. Vamos então para a Toca da Raposa com a Luciance para saber do Bruno Rodrigues, principal jogador do Cruzeiro. Tá com um problema na coxa, ele mesmo disse. Vai ser desfalque, vai jogar, não vai? Boa tarde, Lud, conta pra gente. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. O pensamento tá todo voltado para esse clássico de amanhã. O time ainda treina hoje aqui na Toca da Raposa e viaja no finalzinho do dia para Uberlândia, mas com uma dúvida importante no elenco. A gente estava falando, né, de condições físicas dos jogadores. Bruno Rodrigues é uma dúvida importante, artilheiro da equipe, tá sentindo desgaste muscular na coxa. Ele foi poupado no meio da semana, entrou só no intervalo, né, contra o Grêmio, mas ainda não se sabe as condições do jogador para essa partida de amanhã. Com essa dúvida, o nome cotado ali para a posição é o do Stênio. Esse vai ser o primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético do Pepa. O professor deu uma importância, um peso bastante grande para essa partida. Ele disse que vai ser como uma final, que além dos 3 pontos na tabela, vale também a confiança do torcedor que está vivendo um momento ali de boas relações com o time. E para esse jogo de amanhã, inclusive, expectativa de casa cheia, cerca de 40 mil torcedores lá em Uberlândia, no estádio, e com uma divisão diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente está acostumado a divisão de ingressos, 90% para os mandantes e 10% para os visitantes. Amanhã vai ser um pouquinho diferente, 85% e 15%. Maurício. Legal, a gente espera que seja um clássico da paz. Valeu pelas informações, liberada pro almoço. Matheus Oliveira, que a gente teve aí de informações do Cruzeiro, essa preparação para o jogo de amanhã. Você tinha falado também sobre questões de bastidores, né, Matheus? Diga lá. Pois é, Rafa, bastidores quentes no Cruzeiro nessa véspera de clássico, porque tivemos 3 questões relacionadas à justiça, decisões que foram anunciadas hoje pela manhã e no início da tarde. Uma delas em relação ao volante Henrique, aquele imbróglio, se o jogador volta a ser incorporado ao elenco celeste ou não. A justiça negou pedido do Cruzeiro e o prazo para que o Henrique seja reintegrado ao elenco vence nessa próxima segunda-feira, dia 5, mas ainda cabe recurso do Cruzeiro. Então, vai ficar aquele jogo, aquela queda de braço, né? Que a gente bem conhece. Uma outra decisão, e aí, por culpa da torcida, o Cruzeiro sendo punido mais uma vez.
O STJD julgou o Cruzeiro por arremesso pela torcida de objetos no gramado do Independência e do Mineirão. No Independência, naquele jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, e no Mineirão, na partida diante do Fluminense. Agora a bagatela de R$65 mil. Pode parecer pouco pro universo do futebol, mas faz diferença sim no dia a dia do clube, sem dúvida alguma, né? No processo contra o Peixe, jogo disputado dia 6 de maio, Clube Celeste foi punido pelo seguinte: R$30 mil, 25 pelo arremesso de uma bomba e 5 mil pelo arremesso de um copo. Meu Deus. Arremesso de copo tá valendo R$5 mil. No processo do jogo contra o Fluminense, dia 10 de maio, multa de R$35 mil. 15 mil pelo lançamento de cubos de gelo tá valendo em direção à arbitragem. Cubo de gelo demora mais sai pra mais fazer, caro. né? Pode ser, Gi. 10 mil pelo arremesso de copos. Subiu também. Subiu. Que foi mais de um, no caso. E 10 mil pela falta de policiamento necessário no banco de reservas do Fluminense, enquanto objetos eram atirados em direção aos jogadores suplentes do tricolor. O Cruzeiro já havia sido punido nesse ano, a gente lembra, pelo TJD, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Justiça Desportiva, pelos episódios do clássico contra o Atlético, que foi uma coisa surreal. O que atiraram, né, no gramado do estádio Independência. Então o Cruzeiro já tinha sido punido com multa de R$20 mil e a perda de um mando de campo que vai ser cumprido no Campeonato Mineiro do ano que vem. E aí veio até um desabafo do advogado do Cruzeiro, o Michel Assef, ressaltando que esse tipo de questão foge do controle do clube e que o próprio Ronaldo já pediu diversas vezes para que a torcida não tenha esse tipo de conduta. Eu até entrevistei um diretor do Cruzeiro recentemente que falou: a gente tem que pensar em alternativas. A gente chegou a pensar em colocar uma tela no setor de visitantes do estádio Independência para evitar que objetos fossem arremessados no gramado. Mas só de visitantes não serve, vai adiantar. A torcida do Cruzeiro, né? Assim mesmo fez o clássico, né? Foi muito da torcida do Cruzeiro. Não adianta colocar só no setor de visitante, não. Olha, eu vou te falar, essas multas aí, essas punições, pra mim estão certíssimas. Certíssimo, todas elas. O valor, não sei o quê, certíssimo. Não interessa. Não tem que jogar copo, não tem que jogar gelo. Tem que jogar nada. Nós vimos tênis jogado, nós vimos bomba, a bomba estourou no pé do Pesolano, naquele clássico. É um negócio absurdo isso, absurdo. Puniu e vai punir de novo. E tem que punir, tem que perder mando de campo até os idiotas pararem com isso. Sinceramente, é uma coisa tão imbecil, gente, sinceramente. Vou jogar um copo dentro do campo, que legal. Vou jogar um gelo dentro do campo, nossa, que legal. O gelo não machuca, não, né? É água, só tá em estado sólido. Idiota, sinceramente. Brincadeira. Nós estamos falando disso na véspera de um outro clássico que tá valendo da mesma forma. O mando é do Cruzeiro, que é responsável por tudo que acontecer dentro do gramado, no entorno do estádio. Então, torcida do Cruzeiro, é o seu time que está gastando dinheiro. E as finanças não estão bem. Não, lógico, claro. Mas é que o mandante é que responde primeiro. Sim, mas o torcedor do Atlético também está lá, né? Exatamente. Sim. Mas consciência todo mundo. No processo desse jogo contra o Santos, havia também uma questão relacionada ao Gandula, estava retardando o jogo nos minutos finais. O Cruzeiro também foi julgado por isso, foi absolvido, mas o Gandula pegou 15 dias aí de suspensão. Tadinho nada, minha filha. Não todo mundo que tá na pista tá sujeito. E uma última questão judicial envolvendo o Cruzeiro, eu quero ouvir também a opinião dos nossos comentaristas. Lélio, veja só essa situação. Após retornar de empréstimo do Diba Al Fujairah dos Emirados Árabes, o atacante Edu não deve ser incorporado ao elenco do Cruzeiro. Deve ir até o final do mês para uma outra equipe que também disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Lélio, você vê espaço pro Edu nesse time do Cruzeiro que tem Henrique Dourado e Gilberto brigando aí pela posição de titular de centroavante? Olha, eu acho que o Edu poderia permanecer, mas realmente, né, o Davó veio, não ficou, o Gilberto ficou. Números ruins. O Henrique Dourado já fez um gol e tal, meteu uma bola no travessão no jogo contra o Grêmio, mas a produção
é muito aquém daquilo que necessita o ataque do Cruzeiro, que é muito contestado, para falar a verdade, né? Eu, com sinceridade, esperava até que ele ficasse. Agora, é mais surpreendente ainda quando você diz que ele não vai ficar no Cruzeiro e vai reforçar uma outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não entendi, com sinceridade. Eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro gostaria de contar com o reforço do Edu para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu acho que principalmente pelo momento dos que estão aí também, viu, Lelão? De ver que teria talvez alguma sombra ali. Claro, não estamos discutindo aqui questão de qualidade não, tá, gente? Não é questão de qualidade. O Gilberto tem uma qualidade já comprovada. Pois é, só não tá jogando bem. E não tá fazendo os gols que ele sempre fez, principalmente pelo Bahia, fez pelo São Paulo, fez pelo Vasco. Só que no Cruzeiro ainda, ele fez um gol na véspera, no sábado de carnaval, e depois o quê? No Dia das Mães, pô. É só dados especiais. Então agora ele só vai fazer gol no Dia dos Pais. A situação dele tá pra não pensar em ninguém. Exatamente. E vou te dizer, eu continuo com a minha opinião, que é essa, não tem porquê, não entendo essa avaliação em relação ao Edu, porque o maior problema do Cruzeiro hoje é a frente, são os jogadores de frente, é a questão dessa bola chegar ao gol, e isso ele sabia. E tá indo pra outro time da Série A? Ué, então aí que eu não entendo mesmo. A não ser que eles estejam trazendo um goleador nessa janela de transferência. Mas aí eu vou entender. Não é questão dele querer, pode dizer sim, uma questão, vai que ele vai pro Vasco, por exemplo, ele torce pro time, ele é do Rio de Janeiro também, tanto que ele está no Rio agora, né? Ele nem veio, né? Ele nem veio pra Belo Horizonte ainda, ele tá no Rio de Janeiro ainda, então... Pelo que a gente apurou com pessoas próximas ao Edu, ele gostaria de ser reintegrado ao elenco. Mas ele tá indo para um time de segunda prateleira da Série A, um time médio, não vai ser time grande não. Então... Eu não entendi essa avaliação. Não dá pra entender. E outra coisa, se ele é funcionário, você volta, você se apresenta. Nós precisamos de você. Ou então não tá nos planos do Pepa. Ou então o aí Pepa foi o aval do treinador, ou a falta do aval do treinador pra falar. Não queremos contar com o Edu. Acho que nem nos planos do Pesolano ele tava, porque... Pois né? Isso é verdade. O Cruzeiro abriu mão dele, não, pode acertar lá, e ele foi. Exatamente. E o Pesolano trouxe jogadores diferentes, né? Você chuta um provável Cruzeiro aí, vendo a lista de relacionados, Matheus? Bruno Rodrigues participou do último treino, é a informação que nós temos. Treino hoje na Toca da Raposa 2. Diante disso, tem aquela dúvida no ataque, né? Henrique Dourado ou Gilberto? Se prevalecer o rodízio, é a vez do Gilberto, porque o Dourado foi o titular do último jogo. Vai provável do rodízio. Hoje é tu. Provável Cruzeiro, então, Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castanho, Marlon, Felipe Machado, o Alisson e Matheus Vital, Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. E Wesley com o Gilberto lá na frente. A Rafa Nobre também tá por aí, né, Xará? Tudo certo contigo? Alguma atualização pelo lado do Cruzeiro? Foi suave a viagem? Tá tudo dominado? Tudo dominado, Xará. Boa noite pra você, boa noite pra todos que nos escutam também no... Pois é, tudo que passou, Léo e Giovana também, só dá pra acrescentar que realmente foi uma viagem tranquila com alguma demora a mais por conta desse siga e pare. Foram 5, viu, Rafa? No total, até a chegada por aqui, mas tudo bem, graças a Deus, o que a gente veio com mais calma para a chegada aqui em Uberlândia. O que dá pra gente falar de novidade aqui, Rafa, além do que o Matheus Oliveira já trouxe, é também a saída do Cruzeiro. Há 15 minutos o Cruzeiro já embarcou. A previsão de chegada por aqui em Uberlândia é de 9 horas. O Cruzeiro não divulga detalhes com relação à hospedagem, então a gente até tem uma ideia de onde o Cruzeiro possa ficar, mas a confirmação não, a ideia de que o Cruzeiro chegue por volta de 9 horas, já que o clube já embarcou para cá. Aquela preocupação com relação ao Bruno Rodrigues, ele treinou hoje, então possivelmente ele deve começar a partida de amanhã, assim como o Matheus cravou, tô com ele, vou com aquele time que ele passou no início do programa, Xará.